Fala pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai trabalhar aqui um pouquinho um assunto que nós estamos trabalhando essa semana, tanto no nosso site, no nosso Instagram, todos os lugares onde a gente acaba compartilhando nosso conteúdo, né? Que nós estamos falando um pouco sobre os embargos de declaração, especificamente com relação se eles, né, em matéria criminal, eles suspendem, né, ou interrompem o prazo uma vez interpostos, eles interrompem o prazo para os outros recursos. Né? É importante sempre lembrar que, às vezes, a gente acaba, principalmente quem está iniciando, acaba confundindo um processo penal com um processo civil. Né? É importante destacar que no processo penal a gente tem um sistema recursal próprio. Né? Algumas coisas são iguais, outras não. Algumas coisas se aplicam por analogia entre o processo penal e o processo civil, mas em outras situações não. Então é importante quem está advogando no criminal, se não tem muita prática, é importante ficar atento a esses detalhes, nessas particularidades do processo penal. Então, lembrando que se você quer um conteúdo um pouco mais robusto, né, mais substancial, vamos falar assim, estando doutrina, jurisprudência, nós tentamos sempre aquele tema, aquela matéria que a gente está trabalhando aquela semana, né, que nós divulgamos nas nossas redes sociais, a gente tenta conectar ela com material, com um artigo que a gente publica toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, no nosso site. Né? Então, lá, daí, nesse artigo, a gente acaba tentando sair um pouco mais do comum da rede social, né? Vamos botar assim, entre aspas, da blogueiragem, né? E tentamos trazer sim um material mais robusto ali para você, para te ajudar na tua jornada aí de advogado criminalista. Então, se você quiser lá conhecer o nosso site, é www.luisflores.com.br. Além dos artigos, a gente tem vários outros materiais gratuitos lá, tá? Aulas, webinários, e-books, infográficos, muita coisa lá, fluxograma. Então, um material bem interessante aí que com certeza vai te ajudar na tua jornada como advogado criminalista. É importante, então, né, falando dessa ideia, vou mudar a tela aqui. Então, aqui, embaixo de declaração na ação penal, né, no processo criminal, eles interrompem ou suspendem o prazo, né, para outros recursos. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, inicialmente, né, deixa eu ver aqui. Inicialmente é importante entender um pouquinho para que serve, né, mesmo de forma breve, vamos falar aqui, para que serve os embargos de declaração. O que são os embargos de declaração? Né? Então, de modo geral, ele se assemelha ao embargo de declaração criminal, ele se assemelha ao embargo de declaração no processo civil, né? Que ele tem o objetivo de sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão nas decisões, nas sentenças, na ação penal, né, ou também perante os nossos tribunais. Então, uma vez ali observado alguma obscuridade na decisão, alguma ambiguidade, contradição ou omissão, né, você pode manejar os embargos de declaração para tratar, para clarear, né, esses pontos aí que estão trazendo alguma dúvida, né? Gosto de falar aqui de lembrar, né, que é direito da parte, né, ele ter uma decisão sobre o seu caso, sobre o seu processo, uma decisão clara, né, que não deixe ele em dúvida. Então, para isso, né, para segurar esse direito aí da parte do jurisdicionado, né, da pessoa que está sendo processada criminalmente, existem os embargos de declaração. Então, de forma geral, né, ele está previsto no artigo 382 do Código de Processo Penal. Esse artigo ele fala dos embargos de declaração em primeira instância. Né? E depois nós temos no artigo 619 do Código de Processo Penal, em que daí ele fala dos embargos de declaração perante o Tribunal de Justiça ou perante os tribunais regionais federais. Né? Então, ele traz essa sistemática aqui dos embargos de declaração nessas instâncias. Então, dando seguimento aqui, de modo geral, né, falando um pouquinho sobre o prazo dos embargos de declaração, de modo geral, os embargos de declaração ele deve ser interposto no prazo de 2 dias. Né? Então, perante sentença de primeiro grau é 2 dias, perante os tribunais de justiça são 2 dias, perante
Os tribunais regionais federais, os embargos de declaração contra acórdãos, né, eles são de 2 dias também, e perante o próprio STJ, os embargos de declarações ele tem um prazo de 2 dias também. Os embargos de declaração, se você for fazer um embargo de declaração perante o STJ, é interessante você dar uma olhada no regimento interno do STJ, porque ele traz algumas situações ali sobre os embargos de declaração, né? Então, lá no STJ também existe esse prazo que é de 2 dias também para os embargos de declaração. A exceção com relação a esse prazo geral, essa regra geral dos embargos de declaração, de respeito, então, ali, né, nos juizados especiais criminais e perante o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, na Lei 9.099, que trata dos juizados especiais, ela está prevista no artigo 89, o prazo dos embargos de declaração. Então, lá ele diz que o prazo é de 5 dias, né, tanto no cível quanto no criminal. E no STF também, lembrando novamente, no mesmo caso parecido com o do STJ, o STF, no seu regimento interno, ele traz a previsão específica sobre os embargos de declaração. E lá ele fala nos embargos de declaração, no artigo 337, ele fala que os embargos de declaração, o prazo é de 5 dias em matéria civil ou criminal. Então é importante estar atento a esses prazos aqui. No STJ, o regimento interno ele não traz um prazo, mas ele diz que é o prazo da legislação. Então subentende-se que, falando em matéria criminal, ele pega aquela regra geral da legislação, ele fala do artigo 382 e 619 do Código de Processo Penal, que diz que os embargos de declaração são de 2 dias, né, o prazo. E, lembrando novamente, as exceções que ficam por conta da Lei 9.099 e do STF, no seu regimento interno, diz que o prazo por embargo de declaração é de 5 dias. Então, ficar atento a essa questão do prazo, que é uma coisa complicada para o advogado e que incomoda bastante o advogado, tira a tranquilidade do advogado. Então, aqui trabalhando essa ideia, né, aquela ideia que nós trouxemos no início, que fala ali, quando se baixa a declaração, ele suspende o prazo para outros recursos. Né? Então, de forma geral, né, os embargos de declaração, eles interrompem os prazos para outros recursos. O que isso quer dizer? Né? É diferente da suspensão. Quando a gente fala em interrupção, a gente tem um prazo lá, ele está correndo, teve os embargos de declaração, o prazo ele para, depois dos embargos de declaração ser analisado e foi provido ou não, né, o prazo volta a correr do início. Então, ele tem essa característica de interromper o prazo para os outros recursos. Né? Ele para ali e depois retorna, o prazo volta a fluir integralmente. Né? Então, vamos ter, por exemplo, aqui, uma apelação, a parte tem um prazo de 5 dias para interpor a apelação. Então, lá no segundo dia ou no terceiro dia, ele interpôs um embargo de declaração, o embargo de declaração foi analisado, ele foi conhecido ou não, e é devolvido o prazo. Como é devolvido esse prazo? Né? Ele volta a correr de onde parou? Não, né? Então, como a gente fala em interrupção, ele é interrompido e volta a fluir do início. Então, a parte tem mais 5 dias para interpor o recurso de apelação. A exceção fica novamente, né, isso perante na Justiça de primeiro grau, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais e no STJ. Né? Então, ele interrompe. Anteriormente ao Código de Processo Civil de 2015, no STJ, os embargos de declaração somente suspendiam os prazos. Né? Mas em 2016, o regimento interno do STJ foi alterado e ele tem essa previsão também que os embargos de declarações perante o STJ, ele interrompe o prazo para interposição de outros recursos. A única exceção, como nós falamos, trata no STF, né? Novamente o artigo 339 do regimento interno do STF, ele diz que os embargos de declaração somente suspendem os prazos, lá no STF. Né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem um prazo lá para fazer o recurso no STF, você interpôs os embargos de declaração, e esses embargos de declaração foram conhecidos ou não, então o prazo ele não volta a correr do início. Né? Como houve só uma suspensão, ele continua correndo de onde
parou, né? Então, se você tinha um prazo de 5 dias e 5 dias para fazer algum recurso e apresentou o embargo de declaração no dia 2, por exemplo, no STF, o seu prazo, como ele ficou suspenso, ele volta a correr só aqueles últimos 3 dias ali que estavam faltando, né? Ele não inicia novamente o seu prazo, né? Então é importante ficar atento a essa situação no STF, né? Sempre é importante olhar o regimento interno do STF nesse particular. Quando os embargos de declaração não suspendem nem interrompe o prazo para outros recursos. Então, a nossa legislação, né, nossa legislação, não, a doutrina, a jurisprudência, com relação à matéria criminal, ela é bem clara e bem pacificada nesse sentido, né? Pode ser que você apresente ali os seus embargos de declaração e ele venha a nem suspender e nem interromper o prazo para outros recursos, né? Então, quando isso acontece? Quando os julgadores ali, eles entendem que o embargo de declaração ele foi meramente protelatório ou ele foi apresentado de forma intempestiva, né? Já passou o prazo ali, você apresentou o embargo de declaração. A nossa jurisprudência é pacífica nesse sentido, né? Que uma vez observado esse objetivo de protelar o processo ou ele foi apresentado de forma intempestiva, obviamente não se fala nem em suspensão e nem interrupção do prazo para os outros recursos. Então, isso traz um pouco de insegurança jurídica, principalmente para o advogado, né, que fica nessa situação. Então, eu sempre recomendo aqui para o pessoal que participa da nossa comunidade, para os nossos alunos da mentoria, né, que vai apresentar um embargo de declaração, se você acha que existe essa possibilidade do teu recurso ser visto como protelatório, é importante que você apresente também o recurso principal ali que você teria que apresentar, né? Para não correr o risco de repente, ali um desembargador, um juiz, ele entende, esse embargos aí foi meramente protelatório, né? Foi protelatório e você perdeu, de repente, o prazo para fazer o recurso principal, uma apelação, um recurso especial, um recurso extraordinário. Então é importante ficar bem atento a essa particularidade aqui que causa um pouco de incerteza para o advogado e preocupação também, né? Então, são esses os pontos que eu gostaria de falar aqui sobre os embargos de declaração, né? Especialmente essa ideia de se ele interrompe ou não, né, o prazo para outros recursos. Então, vamos relembrar, né? De modo geral, os embargos de declaração, ele interrompe o prazo para os outros recursos, com exceção no STF, que por força do seu regimento interno, deixa eu mudar aqui a nossa tela, que por força do seu regimento interno, ele somente suspende o prazo para outros recursos. Então é importante ter ter essa ideia geral, o modo geral ali que acontece, né? E essa exceção perante o STF. E relembrar também essa exceção aqui no caso dos embargos de declaração meramente protelatórios ou manifestamente intempestivos, né? Nesse caso, a gente não vai ter nem a interrupção, nem a suspensão do prazo para os outros recursos. Então, essa aí foi a aula da nossa semana aí. Espero que tenha gostado. Deixe aqui nos comentários aqui se você gostou dessa aula, se algum ponto não ficou claro, ou se você tem alguma dúvida adicional, né? É bem importante essa troca de ideia com as pessoas que acompanham o nosso canal e qualquer dúvida nós estamos aqui à disposição para tentar ajudar você na sua jornada do advogado criminalista. Um forte abraço aí, até a próxima.